Marcelo Pulga, trabalho aqui no Laboratório de Inovação da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Apresentar para vocês o laboratório, um pouquinho, rapidamente, do laboratório, mostrar uma ferramenta que a gente bolou para trabalhar nessa pandemia, né? Uma ferramenta virtual, bem legal, né? Explicar para vocês aqui o Laboratório de Inovação, ele não tem uma equipe fixa, ele tem uma equipe mínima fixa, né? Mas que os grandes parceiros, na verdade, do laboratório são os servidores, que têm vontade de descobrir, analisar problema, vê-los por ângulos diferentes e praticar, né? O que? O pensamento crítico, a criatividade, a cooperação, a empatia, a inteligência emocional, a flexibilidade cognitiva. A cultura da equipe. Qual é a cultura da equipe que a gente tem dentro do laboratório? É um local de total descontração, né? E total integração. E a gente lá não tem hierarquia. Todo mundo junto, entendeu? Co-criando, a finalidade é essa, co-criar soluções, todo mundo junto. Todo mundo no mesmo nível. Por isso que é hierarquia horizontal, né? Todos vão compartilhar o mesmo espaço. No caso, quando se fosse presencialmente, seria no terceiro andar. A gente tem um laboratório no terceiro andar da Almirante Barroso, né? Do Fórum da Almirante Barroso. Com isso, a gente hoje em dia não está mais podendo utilizar o laboratório, né, lá. Então a gente está utilizando um espaço virtual, né, a gente montou ele, está pronto já para quando houver necessidade da instituição a gente colocar em prática esse laboratório virtual. Eu vou mostrar um pouquinho lá na frente para vocês esse laboratório, tá? O segundo slide aqui é falar um pouco o que é o laboratório de inovação, né, para vocês, né? Que é o laboratório de inovação? Ele não é um ponto de uma linha de montagem, não é nada disso. É um local onde se realiza experimentos para quê? Para transformar ideias abstratas que as pessoas não têm muito ideia do que quer para uma coisa mais concreta, né? É um espaço onde servidores aprendem mutuamente entre várias disciplinas, ou seja, você vai ter dentro do laboratório uma pessoa da área fim, da área meio, um da administração, outro de uma vara, e a gente vai trabalhar junto e vai construir junto, co-criar junto, criar uma solução junto. É um espaço projetado o quê? Para você pensar, testar ideias. É um local que está apto a você errar, a testar, entendeu? Não é somente um espaço de criatividade e metodologias modernas, tá? Mas é um espaço que a gente tem que contagiar a organização como um todo. A gente deseja isso. A gente deseja que a organização tenha essa necessidade do laboratório, porque ele faça parte da instituição como um todo, né? Com relação... Agora eu vou falar um pouco das formas de atuação do laboratório, né? O laboratório, qual é a forma de atuação dele? É uma abordagem direta, centrada no usuário, ou seja, a gente vai pensar sempre na solução pensando em quem utiliza aquilo. Por exemplo, você está numa vara, você tem um processo lá seu que tem um problema, então a gente vai pensar, trazer essa pessoa para o laboratório para ele falar um pouco esse problema e explicar um pouco sobre isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, né? Então a gente vai co-criar uma solução. O que seria cocriação? Cocriação nada mais é do que você criar junto com as outras pessoas, né? Um método orientado, como eu falei, no design do usuário, né? Porque a gente foca no usuário, centrado sempre no ser humano, né? Essa é uma diferença do nosso laboratório de inovação. Quase todos eles têm essa visão centrada no usuário, no ser humano, tá? Testar e redesenhar serviços e processos existentes. Essa é uma das outras funções do laboratório, das formas de atuação. A gente vai tentar melhorar os processos em alguns momentos. Não vai ser um mapeamento grandioso, mas a gente vai no foco do problema e a gente vai trabalhar aquele problema para tentar achar uma solução que seja viável. Na verdade, não sou eu vou só facilitar.
as pessoas que eu vou chamar para trabalhar no laboratório é que elas vão criar essa solução do problema. Aí a gente vai testar com as pessoas nos locais de trabalho e aí isso vai se fechar. Né? Então a gente cria, testa e aí coloca em prática. Né? E caso tenha algum problema no momento que se coloca em prática, a gente volta e cocria novamente. Entendeu? Porque o laboratório a gente não tem medo de errar. Isso é uma coisa bem importante. Então, o que é isso? Desfruta da liberdade de experimentar e falhar. A falha aqui dentro do laboratório é vista como um aprendizado. Então, a gente falha para a gente aprender melhor. Né? A gente usa design de serviços, né? Área de atuação concentrada em processos internos, a gente vai se concentrar basicamente, como ele está começando, em processos internos, tanto da área meio quanto da área fim. Né? O foco na exploração de desafios, prototipação e implementação de soluções. Foi isso que eu falei anteriormente para vocês. Né? Ou seja, a ideia do principal é que não exista apenas um laboratório, mas um novo ambiente de trabalho onde as novas ideias e o conhecimento possam circular o tempo todo, realizando mudanças no mindset da seção judiciária. Na ideia de pensar o problema, pensar nas soluções. Né? O retorno do seu investimento qual é? É o aprendizado sobre formas de agir se distanciam daquela forma tradicional. É uma forma mais ágil de você achar as soluções que podem dar origem a mudanças de cultura, de táticas novas e melhorar assim o resultado da seção judiciária do Rio de Janeiro. Tá? Isso é basicamente o que eu queria apresentar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo no laboratório, o que a gente pensou um pouquinho no laboratório. Eu vou explicar isso aqui rapidamente. Isso aqui é um Mirror, né? Que é uma ferramenta, é um grande quadro branco, né? Que a gente está utilizando agora na pandemia. Então, o nosso laboratório é feito aqui dentro, né? Se você prestar atenção, mostrar aqui para vocês, a gente aproximando, isso aqui é um dia, isso aqui é um segundo dia de criação. Esse primeiro dia aqui a gente colocou as pessoas, elas trouxeram um desafio, um grupo trouxe um desafio, com esse desafio, a gente trouxe especialistas falaram sobre o problema, as pessoas anotaram, fizeram anotações, trabalharam dentro do laboratório e no final do dia eles reescreveram esse problema. Né? Reescreveram esse problema. No segundo dia, isso levou umas 3 horas, tá? De um dia. No segundo dia, depois do desafio reescrito, né? Ou seja, a gente vai procurar a essência daquele problema. Né? Então, depois do desafio reescrito, a gente vai trabalhar as soluções, procurar as soluções. Então, a gente procurou as soluções, né? Isso aqui é um feito, né? A gente procurou as soluções, tá? Fizemos um trabalho grande também. Então, a gente achou as soluções e a gente achou uma solução. E o próximo passo agora é a gente criar o passo a passo dessa solução. Entendeu? Que seria o terceiro dia que a gente vai fazer, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora aqui só um pouco como que seria o laboratório. O teste aqui, pelo teste aqui a gente consegue, né? Dentro do laboratório você tem cada espaço desse aqui é um espaço de trabalho. Dentro do laboratório a gente trabalha em mesas. Então o que a gente criou aqui? Cada pessoa que venha trabalhar no laboratório, ele vai ter direito a uma mesa com post-it. Normalmente, basicamente, no laboratório a gente trabalha com post-it. Então, a pessoa vai ter uma mesa com post-it dela e com uma mesa de votação para priorizar os problemas. Né? E aí as pessoas vão escrevendo dentro do post-it, vão colocando dentro dessa parte aqui de dentro aqui que chama um template. E aí a gente vai trabalhando no laboratório. É isso, basicamente, que eu queria mostrar para vocês que a gente está centrado, pensando no usuário, pensando nas pessoas. A ideia do laboratório nada mais é do que pensar na solução para as pessoas, centrada nas pessoas. É isso. Obrigado.